falar de clínica infantil hoje. Então, É hoje verdade. o nosso tema é esse. E a gente vai falar, então, hoje sobre a importância da relação terapêutica no atendimento da clínica infantil. Ah, Então, sim. Então, deixa eu só apresentar você para o ok. pessoal aqui que ainda não te conhece. Lídia Indacocheia, falei certo seu nome? Aham. Certíssimo, certo. Isso, ela é psicanalista, psicoembrióloga, especialista em clínica infantil, então hoje ela vai tirar as dúvidas de vocês, se tiverem dúvidas, tragam, serão bem-vindas. Vai falar um pouco então sobre o manejo na clínica, né, Lídia? E Isso então a mesmo. palavra agora é toda sua. Fique à vontade aqui para trazer. Ok. Olá. É muito bom conversar com vocês sobre a relação terapêutica no atendimento clínico infantil. Essa relação é muito importante, né? Pode trazer grandes benefícios e também traz alguns desafios, tanto para o profissional quanto para a criança. Tá? Quando os pais decidem levar a criança ou procurar aquela ajuda do terapeuta, é porque está acontecendo alguma coisa com essa criança, né? Ele está demonstrando algum tipo de sentimento em casa, ou talvez também a escola pede também, né? Pode pedir para os pais, né? A escola encaminha. E quando esta criança vem para o atendimento, então o profissional, né? Tem que acolhê-lo, tem que, né? Recebê-lo muito bem e em um lugar apropriado, adequado, o consultório, Sim. né? Onde vai ter suas ferramentas e as ferramentas, a brinquedoteca, né? E algumas, e bastantes. A gente usa muitos recursos para poder trabalhar com a criança. Ô, Lídia, e qual Oi. que é o conceito de relação terapêutica, que é o tema da nossa live de hoje? Então, não entendi bem tua pergunta. Ou qual Não é sei. o conceito da relação terapêutica e qual é a relevância no tratamento infantil, essa relação terapêutica? Então, essa ou seja, é muito relevante, né? O tratamento. Por quê? Porque a criança, né, devido aos seus conflitos, ela pode demonstrar algum tipo de conflitos, tanto dentro de casa, quanto dentro da escola, família, é contexto social, né? Então, quando o pai de família, ou quando a escola encaminha essa criança, vai ter essa relevância onde este profissional vai poder recebê-lo para poder trabalhar, para poder identificar o que está acontecendo com esta criança, como né, quais, o que esta criança está querendo dizer. E para fazer isso, o profissional vai ter várias ferramentas. Então, a função do terapeuta é fundamental, né? Ele poder receber esta criança e poder se comunicar com ela. Estabelecer essa relação entre os dois. Estabelecer isso mesmo, E não é tá? fácil, ou é fácil estabelecer essa relação entre. Então,
entre terapeuta e seu cliente, seu paciente, né, que é a Sim. criança. Uhum. Então, vai depender da faixa etária, Tá. a linguagem que o terapeuta vai usar, Uhum. né? De acordo, nós somos únicos, né? Então, as crianças também entendem, cada um tem um conflito, os conflitos únicos, embora pareça que né, quem vê de fora parece que está tendo alguns comportamentos e Uhum. tudo parece igual. Mas Mas, quando se trabalha com uma criança, tem tem algo que está fazendo ela sofrer, e esse algo para cada um é diferente, sim. né? Esta criança ou seja, está sofrendo, tem uma dor, cada um vai saber como é essa dor, Uhum. como nos adultos também, Sim. né? Então, o terapeuta vai atender este paciente de uma maneira neutra, né? Ele Uhum. tem que ser muito neutro, né? Sem julgamento, sem rotular a criança, Sim. né? Ouvi-lo com atenção. Uhum. E sobre Pode os falar. rótulos é tão importante, né, Lídia? Porque muitas mães e pais entram já no nosso consultório com o rótulo, a criança já rotulada. Às vezes nem fala, olha, eu trouxe meu filho, fulano de tal, mas fala, olha, esse é meu filho que tem TDAH, que tem alguma outra questão. E, e na psicanálise a gente não trata os rótulos, né? Trata o indivíduo. Então, Uhum. a gente vê o paciente, não as Sim. doenças, né? Isso é muito importante. Então, conforme vai apresentando, por exemplo, muitas vezes podem dizer que essa criança tem TDAH, talvez não. Sim. Talvez não, talvez é outra coisa que ele está sentindo. Então, é muito importante esse olhar mais amplo. Uhum. E o terapeuta, com os recursos que ele tem, ele vai ver, vai se ampliar esse olhar, né? Uhum. Geralmente, a criança, quando vem, né, ele vem com alguma resistência também, né? Então, o terapeuta tem que ter essa paciência para trabalhar com ele. Uhum. E, e tem uma linguagem, a linguagem simbólica, né? Então, quando oferece esse consultório né, com aquela brinquedoteca, Uhum. então, o brincar é uma forma de falar também. Ele conta, a criança vai contar o que está acontecendo em seu meio ambiente, o que está acontecendo na escola. Então, através de algumas ferramentas que tem o terapeuta, ele vai poder localizar o que realmente está acontecendo com Uhum. ela. E falar a verdade, ouvi-lo sem interrupções, estar atento Uhum. é fundamental para ter, né, para ter essa relação, essa confiança, né, para se estabelecer uma confiança, tem que ter uma linguagem clara, que a criança possa confiar em seu terapeuta, Sim. né? Uhum. E aí você falou que a criança se comunica com o brincar, né? E tem outras coisas também, o desenho, Ah, a sim, massinha. tem Uhum. outras ferramentas que podem ser usadas, por exemplo, os desenhos, Uhum. as metáforas, tem brinquedos mesmo, vai depender, né, da faixa etária, Tá.
para usar cada ferramenta, o terapeuta vai, né, se adaptar à idade, né? Ou quero dizer, vai trazer suas ferramentas apropriadas para aquela idade. Se for maiorzinho, jogos, algo assim. Isso, ele vai adaptar suas ferramentas, né? Ele vai adaptar, porque as crianças mais pequenas, por exemplo, elas não têm essa habilidade para falar ainda. Eles estão em desenvolvimento, então não tem como elas falarem, externalizarem aquilo que realmente está acontecendo com esta criança. Ô, Lídia, e quais são os desafios do terapeuta na clínica infantil? Que a criança tenha resistência. Hum, Por exemplo, ele não quer, de repente ele não quer falar, não quer contar aquilo que está acontecendo. Então, nesse momento, o terapeuta tem que observar e deixá-lo à vontade. Ele tem esse direito de não querer também. Ele tem esse direito de ficar mais quieto. sim. Ou talvez ao contrário. Talvez essa criança quer caminhar, quer correr. Então, o terapeuta vai ter esta paciência, sem julgamentos. Sem julgamento. Sim. Vai ter a paciência, vai observar e vai ver o que está acontecendo. Num momento, a criança vai parar e vai dizer, né? Vai falar, ou talvez não, Sim. né? Geralmente quando a criança entra, né, entra no consultório, ele já logo vê alguns brinquedos que gosta, e vai, né, pegar e a gente presta atenção também, né, que tipo de brinquedo ele está usando, a cor do brinquedo, e como ele está brincando, o que significa para ele essa brincadeira, quem é você nesse momento, a quem ele está transferindo, como é, né? Então, tem todos esses detalhes que a gente vê o terapeuta. A Fátima está falando, Fátima Barreto, se for presencial, pode-se usar até o Lego, né? Aqueles joguinhos, brinquedinhos de Lego. Claro, vai depender, né, pela faixa etária. Os pequenininhos, eles não vão poder usar, porque eles podem colocar na boca, e corre seu risco também dele. Né? Mas se estiver numa idade onde o terapeuta percebe que sim, que pode brincar, ele pode usar a criatividade, ele pode montar seus brinquedos de acordo com as suas necessidades ou contar, né? Então ele pode, sim, Fátima. E ali Isso é muito. E ali ele vai contando a história dos conflitos internos, né? Dele, da criança, Olha, vai mostrando. externaliza. Isso. Ele vai externalizar aquilo que sente e não consegue falar. Muitas vezes as crianças, eles não conseguem falar, mas eles sentem, né? Mas não verbalizam, fica para dentro. Pode ser também que ele está fantasiando, pode ser uma fantasia, talvez não é real aquilo que está sentindo, é uma coisa que ele entendeu nesse momento. Certo. Então, para ele é real. E a gente trabalha com o real dele, né, Lídia? Então, aquilo para ele é aquele sentimento, aquele pensamento que está tendo aquela criança nesse momento, para ele é real, é a dor dele. Então, com esse material é que vai trabalhar o terapeuta. Pensar, né, dizer, olha, o que está afligindo a meu paciente? Porque ele está choroso ou porque ele está agressivo? Sim. O que está acontecendo?
É verdade. E a Maria Aires, ela tá, acho que é uma pergunta, né, Maria? Desenhos com crianças depende da faixa etária, Lídia? Tá. Também. Olha, também, né? Mas dizem, olha, 4 anos, 5 anos, ele desenha, ele já faz uns rabisquinhos, Uhum. ele já. Porém, se está se trabalhando, ela vai verbalizar, ela vai dizer quem pode fazer, né, qualquer tipo, é muito simbólico, a gente trabalha Com muito desenho. com a simbologia, né? Pode Uhum. colocar um pontinho, dizer ele é o papai, esta é a mamãe, é um rabisquinho, ai meu irmãozinho, então tudo que a criança faça tem, tem um simbolismo e tem uma razão, é aquilo que ele vai trazer aquilo que está na mente dele, É. aquilo que é uma verdade para ele. Fazer aquele desenho é, é, é como se a gente tivesse um mapa lá dentro né, e Uhum. visse, trouxesse aquele, e a gente vai se dar conta se realmente o paciente ou a criança, digo, a criança que está atendendo, se colocou no desenho, Sim. não se colocou no desenho. Em que lugar do desenho ele se colocou? Quem ele colocou primeiro? Primeiro desenhou a mamãe, primeiro desenhou o papai. Quem ele desenhou primeiro? Por que ele não se colocou? Por que deixou o irmãozinho mais novo de fora? Então ele, né, ele vai verbalizar, Uhum. vai dizer o que está acontecendo. Sim. Então, quando faz um desenho, né, de acordo com a idade da faixa etária também, né, então, perguntar para ele e ver como ele está desenhando. Ele rabiscou. Como Uhum. ele está rabiscando? Ele está demonstrando alguma agressividade? Como está desenhando esse irmãozinho ou irmãzinha? Uhum. Como que está o papai? De novo, né? Estou dizendo, como que está o papai? Não está aí. Então, é um momento de dizer, com quem você mora, né? Uhum. E o papai não está aí porque você deixou de fora. Ah, mamãe, por que você desenhou desse jeito? Está com o irmãozinho nos Uhum. braços, mas você rabiscou o irmãozinho. Por como, né? Sim. Por que você rabiscou? O que você está sentindo? Né? Então, a criança vem dizer, vem contar, ele externaliza tudo que tem dentro, Uhum. né? É aquelas partes, não tudo, né? Aquilo Aqui. que ele está fazendo sofrer, aquilo Sim. que está lhe angustiando nesse momento, ele vai dizer, porque tem muita coisa também lá, né? Mas nesse momento está ele angustiando isso. Entendi. Aí tem uma pergunta aqui da Milene Teodoro. Ela pergunta assim: como trabalhar com as crianças no atendimento online? É E possível, Lídia? é um desafio. Quando eu falei, pode ter também seus grandes benefícios e desafios, era justamente. Então, então trabalhar online é um grande desafio, Uhum. né? Mas se trabalha assim, é a mesma coisa, tem, de acordo à idade, vai ter uma pessoa ajudando, né, Uhum. lá, com o equipamento, sempre estar atenta, também aquela escuta ativa, Sim. né, ter aquela escuta, ver com quem ela está querendo, ou com que ela está querendo brincar, ou ele está querendo brincar, né? Então, esses desafios existem sim, existem. Mas também a gente tem ferramentas hoje em dia, a gente está se adaptando. Nós terapeutas estamos nos adaptando, né? Sim. Porque para a gente também foi uma grande novidade, está sendo uma grande novidade, né? Mas a gente se adapta, Uhum. né? Por exemplo, a criança, se ela não quer falar,
tem que respeitar tanto no presencial quanto no online. Ela não quer falar esse momento. Ela pode até ir caminhando na sala, ou se distrair. Então, a paciência nesse momento, não ter julgamento, tá? Isso é muito importante. Aí, a criança se dá conta, porque normalmente, né, quando ela não quer fazer alguma coisa, os pais chamam a atenção, e na escola chamam a atenção. Então, quando o terapeuta fala para ele, para seu paciente, né? Olha, eu percebo que você não está com vontade de fazer nenhuma atividade, mas eu estou aqui, no momento que você queira, né? Fazer alguma atividade, e eu estou aqui. E essa é a relação de confiança que a gente se estabelece com a criança, não é? Então, tá, pode falar, Kelly. A Célia, psicanalista, ela pergunta assim: os primeiros desenhos são rabiscos que se chamam garatuja, feitos pelas crianças. E aí ela pergunta se nesses primeiros anos é possível interpretar os desenhos também. Olha, tudo é simbólico. Ela já está dizendo com esses primeiros desenhos que ela está fazendo, mesmo sem um pontinho que ele coloque. Ele sim está externalizando, esta criança está externalizando, encontrou uma forma. Tudo que vem da criança, daqueles movimentos que ela fez lá, é muito significativo nesse momento para ela. E tem sim, já você pode interpretar, mas se interpreta falando com a criança, dizendo, olha, você fez um rabisquinho, ou você fez um potinho, um quadradinho, quem é? No online também, ela vai mostrar, assim, me mostra o teu desenho, entrar no mundo, sabe? Eles têm sua própria linguagem, é um mundo, é seu mundo. O terapeuta entra dentro do mundo dessa criança, com sua linguagem, tudo. Né? Então, é muito importante ele está isso. lá, ele está lá para ficar, ele está lá para estar do lado dessa criança e acolher essa criança. Né? Então, acolher, mas também, antes de começar toda a análise, todo acompanhamento terapêutico, tem algumas regras, né? Estabelece algumas regras com as crianças, tanto no presencial quanto no online, né? Então, tem as regras de, por exemplo, todos os brinquedos que usou dentro do consultório, quando termine, né? Quando chega um momento, quando chegue o tempo, a hora, então, faltando 10 minutos, se fala para a criança, olha, já vai terminar a sua sessão em 10 minutos, você vai guardar. Geralmente as crianças não querem guardar esses brinquedos, porque elas estão sentindo muito prazer brincando, né? Então, bem aquele desprazer, né? Mas é necessário, ela tem que aprender, né? Que ela encontra, ou seja, essas regras estabelecidas, ela vai ter que como se diz, acordado, ou acordado, ela vai ter que cumprir. Acordo. E esses acordos são feitos logo no começo? No primeiro momento. Tá. No online também. Eu ia perguntar isso, no online também. No online também. Né? No online dizer, olha, se
não sei se ele está rabiscando ou se ela está pintando, desenhando, tudo. Eu vou falar quando falta 10 minutos para terminar nossa sessão, você vai, né? Uhum. Você vai guardar, igual, você guarda seu material. A mesma coisa. Ela pode fazer ou não pode fazer, mas fica no ouvido, ela fica atenta. A criança aprende pela observação, né? Então, ela observa tudo. Por isso que o terapeuta tem que ser claro na fala também, na fala também. E naquilo que... E ela, observando todos os movimentos, ela repete. Sim. Então, o terapeuta pode pegar e guardar também. Dizer, olha, temos 50 minutos, e deu sua sessão. Ah, não, mas eu queria falar, a semana que vem você vem, mas com um jeito amoroso, né? Com um jeito de dizer, chegou sua hora e nós vamos ter que fechar. A semana que vem, a criança também tem que ser, né? Uhum. E aprender a se frustrar também, Sim. também tem regras, né? Sim, tem que Tem saber que regras. tem regras também na sessão, né? É, tem. Ô, Lídia, tem algum caso prático para trazer para gente? Então, é, geralmente, né, vem bastante criança um tanto agressivos pelo nascimento do irmãozinho, Aham. né? Eles demonstram nos desenhos. Eles não desenham geralmente a criança, o bebê que nasceu, né? Então a gente investiga. O que aconteceu, irmãozinho? Ele traz, eu não quero saber dessa querida, eu não quero saber, eu não vejo. Então, ela começa Uhum. a falar, né? E quando não é falado isso, ela reprime este sentimento dentro, né? Pode ser sentimentos de inveja, naquela Uhum. idade já tem. Os mais pequenininhos já têm inveja Sim. do irmãozinho. O irmãozinho está sendo olhado, está, né? Ele se sente rejeitado, abandonado pelos... Mesmo os pais, Uhum. né? Falem, olha, a mamãe te ama, papai ama você, o irmãozinho nasceu, ele está precisando de atenção, mas não é possível, né, nesse momento te atender, mas, sabe, ele até escuta muito bem, só que o observar, quando o papai chega, vai direto no Ah, irmãozinho, e ele fala, poxa, ele falou que me amava também, mas parece que não é assim. Então, isto que ele que sentiu, esse sentimento, nesse momento, ele fica aqui dentro. uhum. E se desenvolve né, aqueles sentimentos negativos, que é a inveja. Esta inveja é um sentimento, né? Vai e leva, se ele estiver na escola, já leva e ele poderia, né, mostrar alguns tipos de comportamento, por exemplo, ser agressivo, querer bater em algum amiguinho, ou não estar na sala. Por quê? Por exemplo, a criança está correndo na sala, que não está prestando atenção, por quê? Ele está pensando que aquela criança, o bebê que nasceu está tendo atenção e está com a mamãe, e está muito feliz, e ele E está ele... lá correndo, correndo para cá, para lá, incomodando todo mundo. Aí o professor vai ver e vai dizer, não, ele tem TDAH. Vamos, É verdade. vamos levar ele no médico, Uhum. né? Então, por isso é muito importante. Eu atendi, sim, teve alguns casos nesse, é, assim, com conflitos Uhum. assim, significativos, Tá, né? entendi. E quando tem separação de pais também? Ah, Uhum. também. Por quê? Geralmente, algumas vezes, não vamos generalizar, algumas vezes os pais usam para atacar
Né, tanto a mulher quanto o homem. Ah, sua mãe é isso, aquilo, aquilo. O papai também, ou o papai também. Então, a criança fica no meio, ouvindo de um lado uma coisa, ouvindo do outro lado, ou também tem que sair. Ah, gente, né? Você vai passar uma semana, a gente vai dividir as. Né? Então, a criança fica no meio. Esta criança vai apresentar algumas dificuldades. Pode ser dentro da escola, ele vai ficar mais fechado, ele pode se isolar. Então, ele pode demonstrar de diferentes formas essa angústia, essa separação que muitas vezes ele pensa que por causa dele teve essa separação. Vem, sabe, bem, e ele se imagina muitas coisas, muitas coisas. Pode ser, né, muito fantasioso também, pode ser fantasias que ele cria na mente. E por isso a gente deve sempre falar a verdade, né, para as crianças. Às vezes a gente acha que eles não vão entender, mas é sempre a verdade, né? Sempre dizer, por exemplo, olha, seu pai, né? Seu pai tem 50% de você. E se você tem 50% de mim, no caso a mamãe falando com a criança. Né? Então nunca vai deixar de ser seu pai. Então ele sempre vai ver você, né? Com esse amor. Então a criança começa a compreender. Porém, se tudo aquilo que estiver sendo verbalizado para ele seja verdade. Porque muitas vezes a mãe ou os pais começam a falar e logo ele vê uma coisa diferente. Eles estão se atacando. Sim. Né? Então, isso também, olha, é um conflito interno. Esse conflito vai levar aonde ele for. Por exemplo, na escola, ele vai ser, como eu digo novamente, pode se fechar, ele vai se sentir rejeitado por os dois. E dizer para ele que, por exemplo, nessa linguagem bem clara, dizer para ele que o conflito do casal, eles dois que vão resolver. Que ele não tem nada a ver com esse conflito que ele, né? O papai e a mamãe, eles nunca vão se separar dentro dele. O casal estão com conflito. E que eles vão dar conta desse conflito. Né? Isso é importante. E isto mostra, sabe? Quando o terapeuta, né, usa algumas ferramentas, isso é muito, né? Eles nos desenhos mostram. Eles vão mostrar, eles contam através do brincar, né? Que é muito importante isso. Eles contam, eles vão contar, olha, eles montam, eles montam, eles trazem a casa para dentro do consultório. Eles montam do jeito do jeito que eles vivenciam dentro de casa. Né? E eles não precisam nem falar. Eles montando aquele cenário, o terapeuta já sabe o que está acontecendo. Tem uma leitura, né? Tem a leitura, o terapeuta tem a leitura e vai trazendo. Porque, sabe que, igual que para os adultos, ou não falar, é bem curativo. Muito. Então, trazer à tona aquilo que está sentindo também é isso para a criança. Ele também se dá conta de alguns pensamentos que ele está tendo e que realmente não é, ou de repente ela está fantasiando. Ele se dá conta. Olha, às vezes a gente pensa que eles não entendem nada, né? Mas eles entendem muito. Muito. Tem mais uma pergunta aqui, Lídia, da Maria Aires.
Ela fala assim, a ausência dos pais pode fazer com que a criança tenha atitudes agressivas? Pode, Uhum. pode. Olha, a criança, não importa aonde foram os pais, de repente eles saíram para passear, ou vamos dizer, alguma coisa aconteceu. Essa criança vai se sentir abandonada, Uhum. rejeitada. Ele não vai querer saber se ele foi, ou está no hospital, o papai, ou a mamãe, ou a pessoa responsável, né, com a pessoa que tem mais confiança. Ele não tem esse entendimento de pensar que esta ausência é por alguma coisa muito forte, Sim. muito. Tá? Essa criança, o sentimento que ela tem é: fui abandonado. Uhum. Então, o falar é fundamental, fundamental. Explicar para a criança, dizer para a criança aonde eles estão indo, né? Que não estão abandonando ele, Uhum. né? Que é um tempo que vão voltar e, inclusive, né? Quando por exemplo, a criança vai o primeiro dia para a escola. E aquele dia é muito marcante para qualquer E pessoa, é né? Quem marcante que que não todos lembra? contam, não é? Essa Quem história que na não clínica. lembra, né? Quem que não É. lembra? Então, nesses momentos, sempre sempre é bom ir falando para a criança. Uhum. Levar ele perto da escolinha, fazer ele conhecer, dizer para ele, olha, você vai vir para cá, para a escola, você vai ficar um tempo, depois eu vou, né, se está falando da mamãe, o responsável, quem Uhum. for, né, dizer, olha, eu vou te buscar a tal horário, e estar nesse Sim. horário, né, para que a criança confie, porque se ela se atrasar, vem aquela angústia, sabe, um sentimento, né, de abandono realmente, isso, e quando, né, quando não é acompanhado por um terapeuta, né, quando os pais percebem que esta criança está tendo algum tipo de comportamento Sim. agressivo, às vezes os pais dizem, vai passar, Uhum. pode até passar, mas isso é interno, é um registro Uhum. negativo, claro, né? Então, por esta razão, é importante quanto é bom, né? E Uhum. quanto é saudável levar, né? Fazer esse acompanhamento terapêutico, aonde o terapeuta vai acolher esta criança e vai ter, né? E o acompanhamento que ele vai fazer a esta criança vai ser de muito respeito e, e de tudo isso que já falei, né? De respeito, novamente, né? Respeito, Acolhimento, né? Acolher a acolhimento, criança. respeito, Uhum. Uhum. E isso, você falou né? uma coisa importante também, né? Para os pais observarem, cumprir os combinados com as crianças, né? Olha, é, olha, isto é muito, mas muito complicado. Quando o pai fala uma coisa, não cumpriu, esses registros ficam. Uhum. E se é importante para ele, por exemplo, se naquele momento aquele combinado Uhum. é muito importante para ele, é aí que essa criança perde, né? Ou, como se diz, ele não vai acreditar mais, Perde a perde a confiança. confiança, Uhum. né? E construir, né? Construir essa confiança depois requer um Um trabalho. trabalho maior, né? Então, mesma coisa com o terapeuta, Sim. tá?
mesma coisa. Porque esta criança está transferindo alguém, né? O terapeuta é alguém muito importante também para ela, porque ela transfere, né? Alguém de confiança. Então, se o terapeuta não tiver esta linguagem ou não cumprir estes acordos feitos com a criança, perde a confiança e isso, olha, isso se a criança perde essa confiança, ele demora muito para ter confiança nas pessoas. Tem outras Verdade, pessoas que olha o desdobramento, né? Maria Aires pergunta novamente, e no caso, quando um dos pais são separados e a criança convive com Maria, com um deles só? É isso que você quer dizer? Deixa ela só complementar aqui a pergunta. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Você entendeu, Lídia? Vou repetir a pergunta? Ah, não. O pai somente nas férias como... Ah, o pai só fica com as crianças nas férias. Como ajudá-las? Então, se essa criança está morando com a mãe, né, dizer que essa falta, então, vai falar sempre o nome do pai. O papai gostaria muito de estar nesse momento aqui, mas ele mora em outro lugar e nós, né, nós vamos visitar quando vocês estejam de férias. Então, vocês vão passar um tempo lá, né? E, então, a mãe vai falar isso para o filho. Então, isto vai levar, isso vai levar essa angústia. Talvez esta criança quer vê-lo. E ele vai ficar, como vocês falam amuado, vai ficar calado. Então, isso vai levar para o consultório. E ele vai ter esse tipo de comportamento, vai estar calado. E o terapeuta talvez fale, olha, você não quer contar alguma coisa, que, né, você quer brincar? E ele diga, não, não quero brincar. Então, o terapeuta vai ter esses cuidados. Também é importante saber, né, porque antes da criança ser acompanhada por um terapeuta, o terapeuta vai saber qual é o movimento, qual é a estrutura familiar, né? Para isso, ele vai fazer um questionário nas entrevistas, né? Ele vai saber como é o funcionamento familiar. É importante ele conhecer o terapeuta, né? Conhecer. Por isso é a primeira entrevista, né? Que a mãe vai contar como é, se o pai mora junto, e o que acontece. Então, o terapeuta vai perceber o que está acontecendo. Essa criança está muito calada hoje. Então, talvez ele queira externalizar através. Eu gosto muito de trabalhar com desenhos, né? Talvez através do desenho ele possa falar. Ou também eles trazem algumas histórias, ou também alguns vídeos, agora, né, da internet, alguns jogos que eles têm. Então, eles vão trazer, tanto no presencial quanto no online, eles trazem. Então, novamente falo, o terapeuta vai entrar no mundo dele. Mas para entrar nesse mundo dele, ele tem que ser neutro e sem julgamentos. Então, ele vai entender. E segundo aquilo que está falando a criança, ele vai trazer alguns elementos daquele jogo. Então, a gente atentamente
o terapeuta vai dizer o que aconteceu, então a criança vai estar contando, então presta muita atenção, é interesse por aquilo que o paciente está trazendo, a criança, né? Isso é importante. Aquilo que prestar atenção Uhum. e ter interesse, né? Para que para também adentrar nesse jogo e saber com que jogo essa criança identificou, que ela quer falar com isso. Então, se não conhecer aquela história, aquela música, aquele jogo, então é importante ele ir em casa e escutar, né? Escutar aquele jogo, ver aquele jogo, escutar aquela música. Então, né? Para ver o que está acontecendo e o que falou, qual, né? O que expressou a criança, o que trouxe, qual o material para continuar trabalhando. Ah, encantador trabalhar com criança, Ah, né, é Lídia? maravilhoso, é maravilhoso. É muito bom. Tem alguma pergunta mais? Não, pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, agora a gente abre aqui para vocês fazerem as perguntas que quiserem. A Lídia está aqui à disposição de vocês. E, bom, enquanto o pessoal não faz as perguntas, eu já vou falando para quem está aqui não perder a próxima live, que a gente vai falar sobre abordagens inovadoras para o tratamento de transtornos emocionais e traumas na infância. Será no dia 1º de junho. Vai ser muito legal. E também eu vou aproveitar para convidar quem está aqui e depois quem assistir a live gravada. A gente vai ter um evento grande, né, Lídia? Sim. O Além do Brincar, que Além do Brincar, reflexões e práticas no cuidado emocional infantil. Vai ser um evento bem grande e bem bacana. Para quem quer se especializar e entender mais sobre clínica infantil, é um evento gratuito para vocês entrarem nesse universo da clínica infantil. E para quem quiser, é só entrar no link do IBCP lá na bio, se inscreva, é gratuito e é só se inscrever. Então, já deixo o convite aqui de antemão para todos que estão aqui e para quem se interessar na clínica infantil. Então, assim, pode continuar, Kelly. É que eu acabei aqui vendo uma pergunta da Fátima Barreto. Aí vou para a pergunta e depois você finaliza. Quando a criança chegar muito agressiva com o pai e com a mãe, como seria melhor tratar? Quando a criança chega muito agressiva, de onde? Vai depender, né? De onde que ele está chegando da escola, de um passeio, né? Então, deixar nesse momento, ele seguramente, quando ele está agressivo, ele não quer falar, não quer esse momento, né? Então, deixar esse momento e dizer isso mesmo para a criança, né? O que aconteceu? Porque muitas vezes a criança não conta por medos, né? Por medos de ser, de ficar de castigo, ou por alguns medos, né? Então, dizer nesse momento a criança não quer falar. Ou como que está, como é essa agressividade, né? Como essa agressividade? Ele está batendo as portas, está chutando as coisas, está jogando as coisas, como é essa agressividade? Então, dizer o que aconteceu. A mamãe sempre, ou seja, quando você fala com uma criança, geralmente em casa, sempre se abaixa um pouco para olhar de olho a olho. Isso é muito importante, né? Falar assim, de olho a olho. Dizer, o que está acontecendo? Com voz suave, com uma voz tranquila. Porque normalmente, às vezes quando as crianças demonstram agressividade, a mãe ou o pai ficam mais agressivos ainda. E potenciam
potencializa essa agressividade, então a criança não vai contar. Então, quando acontecer isso, falar, olha, o que aconteceu? Pode contar. Olha, o acolhimento é tudo. O acolhimento. E dizer, ele vai dizer, olha, aconteceu isso, e eu briguei, me fiz isso. Pode ter N coisas que aconteceu com esta criança. Né? Então, neste momento, acolhê-lo é fundamental, porque esta agressividade que ele está demonstrando também é uma angústia, é um sofrimento, ele só está se defendendo. Ele é agressivo porque está tentando se proteger, né? Então, é angústia, é um sofrimento que tem esta criança. Então, ele demonstra agressivo, né? Sai de perto, né? Porque não quer se machucar, porque ele já está sofrendo, né? Então, é neste momento, o acolhimento, dizer, né? Falar olho no olho, o que aconteceu? Mas não quero falar. Tudo bem. Quando você estiver mais calmo, eu estou aqui. Podemos conversar. Né? Então, Ou, é se a importante deixar a criança se acalmar. Acalmar. Se a criança está tendo um acompanhamento terapêutico, por exemplo, dizer, olha, se você não quiser falar neste momento, leva para seu terapeuta, ele vai te ouvir também. Eu quero te ouvir neste momento, mas você não quer falar. Tá bom. Então, amanhã, ou quando será o dia... Então, você fala sobre isso que está te incomodando. Sim. Olha que importante isso, não é? Deixar a criança se acalmar. É porque às vezes é bem o que você falou, os pais eles ficam tão ansiosos também para tentar acalmar a criança que acaba piorando, né? Deixar a criança se acalmar. O respeito, né? O respeito aos sentimentos da criança. Nesse momento, ele está demonstrando justamente porque está muito angustiado, está com raiva, talvez, também, né? O que aconteceu com essa criança? Então, é fundamental dizer, estou aqui, quero te ouvir. Fala comigo. Sim. Né? Eu vou te ouvir. Então, sempre a gente fala, né? Sem julgamento. Como é importante. E como é importante a clínica infantil no sentido de formar adultos mais saudáveis, não é? Psiquicamente, socialmente. É muito importante cuidar da saúde mental dos pequenos também, né? Olha, de todos, né? De todos, ou seja, cuidar da saúde, ter esse cuidado com a saúde mental de todos, desde crianças, adultos, todos deviam fazer análises, todos deviam, né, fazer um acompanhamento que é tão legal, né? E se sentir bem, se sentir, né, acolhida. Muitas vezes as pessoas não têm esse acolhimento por falta de conhecimento, e por N razões também. Sim. Não sei. É verdade. Lídia, vamos reforçar aqui então o nosso evento do Além do Brincar. Quer falar mais sobre ele, Lídia? Olha, vai ser muito importante esse evento. Venha conhecer como que funciona, né, o atendimento infantil e na clínica infantil. Olha, é muito importante, né, para todos os que trabalham, né, na saúde mental, para os pais também, né, é fundamental, né, para ter esse conhecimento e poderem lidar com as crianças, que é o futuro. É verdade. Que é o futuro, então, né? esse evento é aberto, não só para profissionais, é aberto para pais, mães, para quem quiser saber sobre esse universo infantil, da clínica infantil.
pode participar. Então, mais uma Olha, vez... muitas vezes, os pais também não têm esse conhecimento de Sim. que essa criança de tal idade precisa de ter um acompanhamento, Uhum. né? Então, esse pai pode vir e dizer, olha, se conscientizar, né, de que seu filho pode vir. E Uhum. todos nós, né, é bom a gente fazer Sim. análise, ou um acompanhamento, no caso das crianças, esse acompanhamento Uhum, terapêutico. uhum. Então, quem tiver interesse, é só acessar o link aqui, lá que está lá, aqui na bio do IBCP, acesse o link na bio, se inscrevam, é gratuito. O evento, alguém perguntou quando será, deixa eu ver, será em junho, se eu não me engano, é dia 15 e 16, às 20 horas. Uhum. São duas aulas abertas, tá bom? Quem se interessar é só acessar. Sim, e é bom, né, tirar as dúvidas Uhum, também, uhum, e é muito gostoso saber, uhum. né, olha, trabalhar com crianças É é gratificante, muito não é? gratificante, né, porque Ai, olha, eles falam aquilo que realmente sim. pensam. Uhum. Bem São, claro, não, transparente. nossa, são muito verdadeiros, Aham. transparentes. Olha, é muito É bom, muito bom. é muito bom. Ai, Lid, foi muito bom ter você aqui com a gente hoje, essa noite, aqui na live. Foi muito enriquecedor aqui para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo gostou. E eu convido a todos a participarem da próxima live na quinta-feira, às 20 horas, que a gente vai falar também sobre tratamentos inovadores dos transtornos emocionais e os traumas da infância. Lídia, Isso. obrigada, obrigada por participar e muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora aqui com a gente. A live está gravada, vocês podem revê-la e espero vocês na quinta-feira que vem às 20 horas também. Lídia, muito obrigado, um abraço carinhoso. Obrigada a todos eles que acompanharam essa live, né? Que é uma live assim bem rico, né? Para Sim. saber lidar com as crianças e quem quiser também, né? Se tornar terapeuta e seguir esse caminho é tão gostoso, tão Uhum, legal poder uhum. acompanhar e participar, né? De alguma maneira, de alguma forma, na vida daquela criança, né? Sim, sim, é verdade. Então, gente, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, Lídia. Boa Muito obrigada. noite, Kelly, e muito Até a obrigada. próxima.